a gente vai falar sobre igreja, missão e visão. Vamos falar sobre esse assunto. E quando a gente fala sobre missão e visão, por que a gente está falando esse assunto hoje? Por que nós vamos tratar um pouco sobre esse assunto? Porque a gente entende que igreja não é algo que você entra no automático e vem como se fosse uma missa, como se fosse um evento. Igreja tem um propósito, nós estamos aqui porque temos um propósito. E é sobre isso que eu queria falar um pouco com você nesta manhã, sobre missão e visão. Vamos orar por isso? Eu gostaria que você pegasse na mão do irmão que está ao seu lado, para a gente orar juntos como igreja. Obrigado, Senhor, porque somos a tua igreja, o corpo vivo de Cristo. E nós estamos aqui como família de Deus, reunidos com o propósito de te cultuar. O Senhor é o centro desta reunião e queremos te cultuar de todo o coração. E reconhecemos que por nós mesmos não temos condições de fazer isso, mas o Senhor nos deixou o teu Espírito. E nós só conseguimos adorar o Senhor através do teu Espírito. Continua, Senhor, se movendo entre nós, como o Senhor já se moveu aqui entre os louvores, a comunhão dos santos, os testemunhos. Continua se movendo e falando conosco através da tua palavra. E que tudo aquilo que possa nos distrair, nos desfocar, seja agora tirado em nome de Jesus. E nós, como igreja de Deus madura, possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro eu queria falar sobre igreja, privilégio e responsabilidade. A pergunta é, nós somos uma igreja consumista ou provedora? Somos uma igreja consumista ou provedora? A nossa cultura ocidental, ela é muito nociva ao Evangelho de Jesus, porque é uma cultura centralizada no consumo do eu. Tudo em nossa sociedade é feita com o objetivo de agradar o eu. É a monarquia do eu. A Angélica e eu estamos fazendo uma reforma em casa, conforme falamos a semana passada. E essa semana nós fomos numa famosa casa de materiais de construção. E é muito interessante, porque antigamente você chegava no balcão da casa de material de construção, pedia, e o camarada que te atendia, tem, não tem, pronto. Hoje em dia não, é um templo de consumo que você vai andando com coisas sensacionais. Dá vontade de você comprar tudo que tem ali. Vendedores especializados, educados, te oferecendo tudo e você tem que ir focado, senão você leva a loja inteira. E assim na nossa sociedade, tudo é focado para nos agradar. O grande problema é quando isso é importado para a igreja. E a gente passa a ter essa mesma visão do consumo do eu. E algumas igrejas acabam se especializando exatamente nisso, como se fosse um templo de consumo em que você chega, o que você quer? Eu quero o combo 1, eu quero o combo 2. E tudo é feito no sentido de agradar o espectador. Será que é essa a igreja que Jesus nos ensinou no Novo Testamento? Isso é uma questão muito perigosa, porque cria consumidores na igreja. Consumidores exigentes que chegam aqui querendo um ar gostoso, um local agradável, confortável e uma palavra que não demore muito, rapidinho, express, né? Um louvor gostoso, tudo pronto, ó, e sem apertar muito. E sem apertar muito. Uma palavra assim, leve, algo assim que todo mundo saia sorridente e contente depois do culto. E começa como se fosse assim a ticar. Isso tá bom, isso não tá. O culto está me agradando, não está. Mas eu pergunto para você, para quem é o culto? Parece que não senti convicção. Para quem é esse culto que nós estamos aqui? Então quem tem que se agradar do culto? Deus. Não adianta todo mundo aqui se agradar e Deus não se agradar. Essa é a grande questão. Mas essa visão de que eu tenho que ser agradado é uma visão consumista ocidental, a monarquia do eu. Isso vem desde a Revolução Francesa. E para completar,
nesse mundo digital que a gente vive, eu escuto a pregação do pastor tal lá no Spotify, e aquele youtuber que tem lá o missionário tal fala sobre outro assunto, depois aquele influencer evangélico fala sobre outro assunto, e eu escolho e faço o meu kit evangelho, o meu kit doutrina. Naquela área eu penso igual o pastor tal, naquela outra igual tal. Então, na hora que eu estou ouvindo aqui na frente, que eu estou falando aqui na frente, talvez já tenham conceitos pré-concebidos que a gente faz do nosso kit evangelho, de acordo com o nosso gosto e preferência. E eu sei que isso acontece inconscientemente. Ninguém chega e pensa assim, eu quero ter uma visão consumista. Ninguém chega dessa maneira. Isso vem porque está embutido dentro da gente, porque a gente está acostumado a vivenciar uma sociedade assim, voltada para o homem, para o próprio eu. E o grande problema, conforme eu falei, é quando isso é importado para a nossa realidade como igreja. E aí a gente começa a priorizar, inclusive, como será a minha participação na igreja. Olha, eu vou no domingo, mas o outro domingo é para lavar o carro. É para eu passear. Grupos, conexão, discipulado. Eu quero estar livre. Eu não quero ter compromisso. Ministérios. Eu quero seguir a igreja do jeito que eu quero. Eu decido o jeito como eu me relaciono com a igreja. E, meus irmãos, isso não é comunidade de discípulos, isso não é reino de Deus. Isso é querer ter uma igreja à minha própria imagem e semelhança, o que obviamente é muito pretensão. Nos tempos bíblicos não se pensava assim, quando você lê na Bíblia, como os discípulos agiam. Os discípulos reconheciam que estavam perdidos e precisavam desesperadamente da graça e misericórdia do Senhor, e agora salvos, disponibilizavam seus dons e ministérios para abençoar o corpo, davam sua vida por Jesus. E eles se reuniam secretamente, debaixo de muita perseguição do Império Romano e dos judeus. A igreja, no começo, lá em Atos 2, se reunia no templo, que era obviamente não o templo judaico, era o pórtico de Salomão, era um pátio que eles se reuniram, mas logo depois começou a perseguição e eles tinham que se reunir com grande dificuldade. Eles se reuniam nas catacumbas, que era um local onde enterravam pessoas. Você já imaginou um local desagradável, mal cheiroso, como catacumba? Lá fora cheirava a morte, mas dentro dos irmãos, a vida de Cristo. Os irmãos se reuniam em catacumbas, ou então eles pegavam um dia de distância, que eles andavam, ficavam ali acampados para poderem se reunir. Até hoje a igreja perseguida é assim. Nós ouvimos testemunhos de irmãos aqui de Portas Abertas que nos contaram exatamente isso. Uma irmã contando como é um cântico, como é que eles cantam em grupos pequenos de 4, 5 pessoas. Não mais do que isso, senão o pessoal percebe e denuncia nos países onde há perseguição ao evangelho. E eles cantando, que nem nós cantamos aqui, glória, glória, aleluia, eles cantam assim, ó. Não dá nem para cantar alto. Oram baixinho. Mas não deixam de se reunir, mesmo correndo o risco de suas próprias vidas, porque têm consciência da necessidade de ser igreja. E nós, que temos toda essa liberdade, nem sempre temos essa consciência e não valorizamos o estar juntos. Às vezes, por coisas pequenas, deixamos de estar juntos porque não priorizamos como igreja. Então, eu quero dizer, você que está aqui agora, está no lugar certo, na hora certa. E que fique muito claro, porque a gente vai começar a tratar algumas coisas sobre membresia, conforme falamos a semana passada, que se é uma coisa que nós não somos e não queremos ser, como comunidade cristã em Guarulhos, é igreja consumidora. Nós não somos igreja consumidora, nós somos igreja provedora, e se o seu objetivo for simplesmente um relacionamento consumista, você vai verificar que nós não iremos te agradar, porque o nosso objetivo é que você cresça, que você desenvolva uma igreja com os princípios do reino de Deus.
E aí eu pergunto, o que é igreja? A gente está falando de igreja, o que é igreja? Eu pergunto, esse local aqui é a igreja? Não. Talvez hoje até você tenha falado, né? Onde você está indo? Eu estou indo para a igreja, eu estou indo para a comunidade. É uma maneira que a gente fala. Mas nós sabemos que esse local físico não é a igreja. Quem é a igreja? Nós. Nós somos a igreja. Dá uma olhada nesses irmãos próximos a você, né? De pele, osso, carne e gordura. Esses irmãos são a igreja. Nós somos a igreja. Presta atenção. Você individualmente não é a igreja. Ah, eu sou a igreja. Não. Nós somos parte da igreja. Nós somos a igreja. Não existe igreja no individual. E o termo igreja vem do grego eclesia, que significa ajuntamento de pessoas, assembleia ou chamados para fora do mundo. A igreja são os discípulos de Jesus, aqueles que se reúnem para cultuar a Deus e desenvolverem seus dons e ministérios, evangelizar e ter comunhão com outros irmãos. Nós não somos uma instituição, não somos um clube, embora nós temos um CNPJ obrigatório que precisamos ter como entidade civil, mas nós somos um organismo vivo. Nós somos um organismo vivo. E quanto mais eu amo a Jesus, mais eu amo a igreja, porque Jesus ama a sua igreja. Mas presta atenção, as barreiras no coração podem me impedir de desfrutar aquilo que Deus está fazendo no meio da sua igreja. Eu coloco bloqueios e Deus está vindo, Deus está fazendo, mas eu estou em outro mundo, desligado, vivendo um evangelho totalmente à parte, e isso não é ser igreja. A igreja no Novo Testamento era uma só igreja na cidade. Eles se reuniam em vários lugares, nas casas, mas era só uma igreja na cidade. Então Paulo escrevia a igreja que está em Filipos, a igreja que está em Éfeso. Os templos, os salões entraram na história da igreja muitos anos depois com Constantino. Na realidade, nós, como igreja, hoje, infelizmente, vivenciamos uma anormalidade. Hoje nós temos diversas instituições na cidade, mas não podemos perder a visão que somos uma só igreja na cidade. E a igreja local, aí sim, falando aqui como comunidade, é a casa que Deus preparou para expressarmos a nossa plenitude em família. Porque, obviamente, não conseguimos expressar isso com todos os cristãos de Guarulhos da mesma maneira. Precisamos frequentar uma igreja local, que é o local de onde? Da paternidade. É o lugar de honra, é o lugar do compromisso, de afetos, de comunhão dos santos. Igreja local, onde nós estamos hoje, é o lugar onde fomos formados através do discipulado. E nós entendemos que o discipulado é extremamente importante, porque ele é formativo e a igreja tem que formar. É o lugar onde crescemos biblicamente, é o lugar onde nos unimos em um só coração na hora da oração. Que bom, na hora da oração, eu orar e eu conheço aquele irmão que eu estou orando. Eu sei dos seus motivos, eu sei o seu nome, a sua história. É o lugar onde somos conhecidos intimamente. Talvez eu não consiga conhecer a todos, e o nome de todos, mas há um grupo que me conhece. E eu sou identificado. Não é um lugar que eu vou entrar e sair e ninguém vai me conhecer. É um local onde eu sou conhecido. Pessoas que conhecem a nossa história. Como disse aqui o Thales e a Luísa. De irmãos que, além da família, que estiveram orando, que a igreja esteve orando, a igreja identificava, a igreja acudiu, a igreja agiu. Que importante isso. Já pensou se não fosse assim? Vamos orar pelo Thales e a Luísa. Quem é o Thales e a Luísa? Eu não sei. E aí ninguém vai, ninguém supre. Nós temos essa necessidade e a importância de sermos conhecidos, porque através dos conhecimentos nos relacionamos, sujeitamos a nossa vida e amadurecemos. Igreja local é onde prestamos contas das nossas ações. E talvez isso faça com que alguém não queira participar de uma igreja local.
Mas todos nós precisamos de prestação de contas saudáveis, já que ninguém se basta. É onde aprendemos a caminhar em unidade e onde aperfeiçoamos os nossos dons e habilidades. É na igreja local onde a gente faz isso. Onde nos comprometemos e nos responsabilizando juntos pelas nossas finanças, pela nossa estrutura, onde todos desfrutamos e onde todos abençoamos e nos responsabilizamos a nossa estrutura espiritual e física. É o contexto ideal para que a nossa identidade espiritual seja revelada e conheçamos o nosso propósito de vida. É o lugar onde realizamos as boas obras juntos. Vários eventos que nós fizemos aqui, eu me lembro o ano passado, quando a gente tinha aqui a caixa para a distribuição de agasalhos. E o pessoal da prefeitura demorava a vir, porque a gente sempre já estava enchendo a caixa de novo. Mas a gente acabou de passar, mas já está cheia de novo. Porque quando a igreja se une, ela tem mais força nas boas obras. Como foi o testemunho do que foi falado aqui, do evangelismo ontem. A igreja saindo, abençoando, fazendo a diferença. E é legal essa igreja geracional, porque a maioria das duplas que saíram era alguém já mais maduro com alguém mais novo. Então, os dois trabalhando juntos não são antagônicos, ao contrário, nós juntamos a força da juventude e a experiência daqueles mais maduros. Isso é ser igreja. Esse legado da geração anterior para trabalhar junto com a geração atual, multiplicando as forças. Com isso, flechas são lançadas em relação ao futuro. A bênção que nós temos de saber que nossos filhos aqui são flechas lançadas e gerações pós-gerações. E veja que legal, é um acampamento de jovens e adolescentes. E quantos aqui nem têm nem mais filhos nessa idade, mas participam do acampamento, doam, compram. Por quê? Porque somos igreja, porque somos família. Não é assim, eles que são jovens, os pais que cuidam, não. Somos nós. E isso é extremamente importante, porque é o lugar onde nos conectamos com a história que Deus está escrevendo em cada um de nós. Por isso, é o local onde podemos estar de mãos dadas. É o local onde estamos, onde Deus nos preparou e nos semeou para frutificarmos. E aí surge a segunda pergunta. Por que devo pertencer à igreja? Porque vindo aqui é o local para receber a bênção? Porque se eu participar do culto de domingo, eu estou garantido durante a semana e Deus vai me proteger independente do que eu faça? Porque é um local onde eu vou receber tudo do jeito que eu gosto? Não, com certeza tem razões muito mais importantes do que isso. Pertencemos à igreja porque é o meio estabelecido por Deus para o nosso crescimento. Diz em Efésios 4,15, vamos ler com cuidado. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E agora, de quem todo o corpo, que é o corpo de Cristo, nós, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Você vê aqui individualidade? Não. Você vê corpo. Segundo a justa cooperação de cada parte, todos cooperando, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, não existe comunhão vertical com Deus sem comunhão horizontal com os meus irmãos. Existem as duas coisas. Por que mais devo pertencer à igreja? Porque a igreja local está no centro do plano redentor de Deus. Olha Hebreus 10, 24 e 25. Cuidemos também de nos animar, quem? Uns aos outros. Mutualidade. No amor e na prática de boas obras. Você não consegue fazer isso sozinho. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que dia é esse? Dia da volta do Senhor Jesus. Quanto mais se aproxima, mais nós, como igreja, precisamos estar juntos
e proclamar e vivenciarmos esta verdade. Por que mais devo pertencer à igreja? Porque não há em local algum das Escrituras um projeto de espiritualidade que não esteja engajado com uma comunidade de fé. Ou seja, esse lance de eu ser cristão e desigrejado, não frequentar a igreja, nenhuma igreja, isso não tem nenhum embasamento bíblico, é invenção de uma cultura ocidental egocêntrica. Por que mais devo frequentar a igreja? Porque a igreja é o meio que Deus usa para que possamos exercitar nossos dons e talentos, desenvolver a maturidade cristã, crescer em conhecimento de Deus, crescer em relacionamentos que exigem desprendimento, paciência e amor pelo próximo. Então você consegue ver que é sempre uma via de duas mãos, é algo dinâmico. A igreja é o local onde podemos desenvolver nossos dons e talentos dados por Deus. E por que mais? Olha essa. Porque Cristo ama a igreja e se entregou por ela. E aqui, sobrou para a gente, aqui para os maridos, que Deus colocou aqui através da sua palavra um sarrafo bem alto. Maridos, amai vossa mulher. Até aqui tudo bem, né? Só que olha onde vai o sarrafo. Como também Cristo amou a igreja. Ih, como que Cristo amou a igreja? Se entregou por ela, dando a sua vida. Marido, simples assim. Você tem que amar a sua esposa, dando a sua vida por ela. Fácil, né? Deus amou a sua igreja de tal maneira que se entregou por ela. Por quem Cristo se entregou? Por todo mundo? Deus amou o mundo de tal maneira. Deus se entregou à igreja. A igreja é a proposta visível de Deus para a humanidade. O sal e a luz, o modelo do que Deus propõe a todas as nações. A igreja está aqui no mundo para ser sal, salgar, dar gosto, fazer a diferença e luz, iluminar. Só por isso nós estamos aqui, senão já teríamos sido arrebatados. Nós estamos aqui para sinalizar que o reino de Deus chegou. Se a igreja não sinaliza que o reino de Deus chegou, não salga e não ilumina. Por isso, nós somos isso e temos que fazer isso. Efésios 3, 10 e 11. Olha só, presta atenção no versículo, fica ligado aqui. Para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer por meio de quem? Da igreja, aos principados e potestades nos lugares celestiais, conforme o propósito eterno que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, igreja é uma invenção humana? Não. É propósito de Deus, é obra de Deus. A igreja vai saber divulgar e conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Que coisa tremenda, irmãos. Então, veja como que nós, igreja, temos um propósito e temos uma função. Eu estou falando isso para você tirar essa visão de algo automático, dessa visão consumidora, de que eu frequento a igreja do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Não, a igreja é muito além do que a gente imagina. E complementando, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, entrando mais propriamente dito na missão e visão. Atos 2, 42 a 47, eu lerei na versão NVI, mas você vai abrir a Bíblia porque o texto não está aqui. Você vai abrir a sua Bíblia e vai ficar em pé para a gente ler juntos. Atos 2, 42 a 47, fala como vivia a igreja primitiva. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos.
todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Pode se assentar? E aqui eu quero colocar para você algumas coisas que a gente pode aprender através dessa planilha. Primeiro, uma igreja que aprende com formação e capacitação. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Ou seja, a igreja aprendia não só para saber, mas para ser. Nós não somos um depósito de teologia. Nós aprendemos a Bíblia para saber e para ser. Ou seja, aquilo é para ser colocado em prática na nossa vida e ministério. O evangelho é prático. Diz o texto que eles seguiam o ensinamento dos apóstolos, que obviamente eram fundamentados naquilo que Jesus ensinou. Não ficavam inventando nada. E fica ligado no que eu vou te falar aqui. Eu sei que falando isso eu entro em algumas águas perigosas. Cuidado com o que você ouve nas mídias sociais, nos cursos, nos youtubers evangélicos. A grande maioria é gente boa. Mas cuidado, porque tem muita gente deturpando o evangelho e trazendo um evangelho híbrido. Um evangelho feito como um travesseiro para te agradar, um evangelho consumista. Precisamos ter muito cuidado com o que a gente ouve e pegarmos aquela palavra como verdadeira. Que bênção, que legal, que joia, tá bom, mas e a aplicação bíblica disso? Por isso é importante, tem aqui os pastores, líderes, irmãos maduros que podem te ajudar. Não vai engolindo tudo que você vai ouvindo. E nós vivemos num país que extrema religiosidade, o brasileiro é extremamente religioso e tem o chamado sincretismo religioso, que é uma mistura. E aí tem muitas igrejas que pegam de outras religiões coisas e vão acrescentando e faz uma mistura. E a gente vai engolindo aquilo sem nenhum tipo de embasamento bíblico. E fique ligado com isso. É muito importante. Por isso que aqui na igreja nós temos ensinamento, nós temos aqui ensinamento aos domingos, temos discipulados, grupos conexão, temos o CCG+, com aplicativo exatamente com aulas. Nós temos aqui os cursos que são dados, recentemente aulas extremamente importantes, esclarecedoras sobre criação, anjos e demônios. Nós precisamos de embasamento bíblico para não entrarmos nessa. É uma igreja que fica no ensinamento dos apóstolos. Irmãos, isso é muito importante. Uma igreja que cuida, comunidade, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Igreja é um local de cuidado e participação efetiva. Por isso que igreja vai além das nossas frequências à reunião de domingo. No nosso dia a dia, nos grupos pequenos, nos relacionamentos interpessoais, nós somos confrontados, identificados em nossas patologias e nas nossas áreas que precisamos de correção. Precisamos de ânimo, de encorajamento. Irmãos que possam orar conosco. Presta atenção, locais onde haja um ambiente em que possamos confessar os nossos pecados, mas um local de confiabilidade de irmãos que vão nos guardar o nosso coração, onde a gente pode ouvir o corpo. Tem gente que perdeu a propriedade de ouvir o corpo. Deus fala através do corpo. E a gente precisa disso, local onde sejamos ensinados, corrigidos em nossas percepções equivocadas. Por isso a gente quer criar cada vez mais aqui na igreja um ambiente em que isso aconteça. Por isso que é importante que a sua participação vá além de uma reunião de domingo.
uma igreja que adora, com celebração, como a gente está tendo aqui hoje, dedicando-se à comunhão, ao partir do pão, às orações. Comunhão vem da palavra koinonia, que vem do grego koinos, que significa comum. E aqui a gente vê uma mão dupla do que é koinonia, do que é comunhão. Koinonia significa quando você tem comunhão em Deus. Você pode ter comunhão, relacionamento com muita gente, mas comunhão em Deus é aquilo que diferencia a igreja. Para ter koinonia, eu tenho que abrir mão dos meus interesses. Estar disposto a abrir mão, muitas vezes, da minha agenda, daquele jogo que eu estou querendo assistir, daquela série da televisão, das minhas atividades particulares, para estar junto abençoando alguém. Por isso que a Trindade é um princípio perfeito da comunhão entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na comunhão cristã já está intrínseco esse cuidado, esse compartilhamento de um para com o outro. E fazer isso é andar na contramão desta sociedade pós-moderna com a monarquia do eu. Mas a Bíblia deixa claro que o viver para si mesmo é pecado. Mas é uma tendência humana. Alguns dias atrás eu estava assistindo um podcast de um irmão chamado Francis Chan. Ele é um americano de origem chinesa e ele ficou muito famoso com um livro que ele escreveu chamado Louco Amor. Bombou no mundo inteiro falando sobre a nossa paixão com Jesus. E eles tinham começado uma igreja, mas o Francis Chan não tinha ideia de que que aquele livro fosse explodir no mundo inteiro. Ou seja, a igreja começou a ficar abarrotada de gente que vinha não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro para ouvi-lo. E aquilo começou a atrapalhar a vida comum da igreja. Tudo foi ficando em torno do Francis Chan, das suas ministrações, e ele foi ficando numa situação angustiante. Parte da igreja também não conseguia viver, porque tudo era voltado para o Francis Chan, e eles chegaram à conclusão em Deus de que não dava mais naquele modelo. Que aquele modelo estava prejudicando, saiu da função igreja e colocou no automático de uma igreja de palestras do Francis Chan. E eles entenderam juntos que ele deveria sair do trabalho. E ele saiu, ficou um tempo na China e voltou. E quando ele voltou, para não ficar exatamente centralizado no nome dele, ele começou um trabalho estilo comunidade. E ele, no seu relato, falando exatamente sobre isso, ele fala: eu vivi as duas experiências. De uma igreja centrada num pregador famoso, que no caso era eu, e agora numa experiência comunidade. Uma igreja grande de 10 mil pessoas e hoje um trabalho que a gente vivencia em família sem destacar o meu nome. Digo para vocês que é muito mais fácil você ter igreja nesse estilo auditório, de palestras. Que vai lá, ouviu a palestra, todo mundo vai embora, cada um por si. Ele fala, viver como família, como comunidade, é muito mais difícil. Porque os nossos erros, as nossas debilidades são evidenciadas. Onde a gente sofre quando o irmão se afasta. Onde a gente é confrontado dia a dia. Em que a gente se realiza e celebra, por outro lado, quando um irmão conquista algo, mas a gente se entristece como um irmão peca. Ou seja, é muito mais difícil ser igreja comunidade. Mas eu cheguei à conclusão, esse é o modelo bíblico de Deus. E nós pensamos igual. Quando muita gente está indo ao contrário, numa igreja estilo palestra, nós, como comunidade cristã em Guarulhos, teimosamente em Deus, vamos continuar sendo igreja família. E é muito mais difícil ser igreja família. Temos esse reconhecimento. Mas é para isso que somos chamados e é desse jeito que a gente vai continuar sendo. A igreja de Jerusalém tinha esse exemplo. Mostra, irmãos, a necessidade de uma intencionalidade em amor. Se você sentir desejo simplesmente de fazer o bem, isso não vai acontecer. Isso exige uma intencionalidade, ou seja, eu vou fazer isso porque esta é a vontade de Deus. Para de pensar de uma maneira consumista o que é bom para mim.
Tenha a visão de corpo, o que é bom para o corpo, o que Deus quer usar dessa situação, o que eu tenho a oferecer para abençoar o corpo. Hoje de manhã, por exemplo, quando você veio para cá, quais foram as suas expectativas? Você tirou um tempo de oração, um tempo de reflexão na palavra? Você orou por aqueles que estarão à frente, no louvor, na palavra, nos santos? Você se dispôs a abençoar? Qual a sua expectativa em relação ao culto? Em relação à igreja, mudemos uma mentalidade consumista para uma mentalidade provedora. O que eu posso fazer para abençoar os meus irmãos como igreja? E aí outro ponto, uma igreja que evangeliza. Proclamação, Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O que a gente vivenciou aqui ontem, nesse evangelismo, foi algo muito importante. E além das pessoas que foram alcançadas, e teve gente que já mandou mensagem no nosso Instagram, o quanto foram abençoados, era muito legal. Orar com as pessoas. E as pessoas ficavam surpresas. Eu parei para orar com um senhor aqui que é vigia aqui nessas lojas da esquina. Eu comecei a falar, a propósito de Deus, para a sua família, quero orar com o senhor, tá? Quero dar um bombom. Não vai comer o bombom da sua esposa. Não, pode deixar. Tá? Já orei hoje de manhã, ele já estava todo contente. Olha, já entreguei o bombom para ela. Tal. Que legal esse retorno. E cada um vivenciou experiências assim. Mas mais importante do que aqueles que foram alcançados é a obra de Deus em nós. Esse despertar de paixão pelos perdidos. Isso em nós, despertado, é a consciência da nossa missão. Qual é a nossa missão? Sermos agentes participantes da reconciliação em Jesus Cristo. E isso que nós temos que fazer todos os dias. Levar para o caminho aqueles que Deus coloca em nosso caminho. Lendo devagar. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério, Ele, Deus, nos deu o ministério da reconciliação. Qual é esse? A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando, qual a palavra? Da reconciliação. Ou seja, Deus, através da cruz em Cristo Jesus, está nos reconciliando, não levando em conta os nossos pecados. Senão estamos perdidos. Mas por causa da cruz hoje, temos acesso ao Pai. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo Jesus. O que é um embaixador? Você já ouviu falar, né? Embaixada lá da Argentina, Portugal. Um embaixador é um representante de outro país, de outro reino, naquele país. Tanto que ali é um pedaço do outro país. Aqui, por exemplo, lá em Brasil, aqui no Brasil, se você for em Brasília, tem a região das embaixadas. Ninguém aqui no Brasil pode entrar dentro da embaixada, por exemplo, lá da Argentina, se não tiver autorização, porque lá é um pedaço da Argentina dentro do Brasil. Nós somos embaixadores, ou seja, somos representantes de outro reino. Qual reino? Reino de Deus. Você não é do reino de Deus? Nós somos representantes do reino de Deus. Ou seja, aqui não é a nossa pátria. A terra não é a nossa pátria, aqui onde nós vivemos. E se a gente começa a se apegar tanto às coisas aqui dessa terra, estamos nos apegando a um lugar que não nos pertence. Aqui não é nosso. A nossa pátria está nos céus. Então, nós somos embaixadores do reino de Deus. Presta atenção. Você é um embaixador. Eu não quero ser embaixador. Então, você não é nada. Ou você é cristão ou não é. Se você é cristão, você é um embaixador. Você representa o reino de Deus aqui na terra. Representar o reino de Deus significa representar os interesses, o exemplo, o linguajar. E o que a gente faz como embaixador? Confia aquela palavra da reconciliação.
Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse, Deus falando por meio de nós. O que Deus fala? Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Ou seja, nós estamos aqui para levar às pessoas que não têm a Jesus a mensagem da reconciliação. Por causa de Cristo Jesus e seu amor na cruz, hoje todos temos acesso a Deus Pai. É a nossa função. Como cristãos, todos nós temos essa função, a mensagem da reconciliação. Uma igreja atraente, serviço à comunidade, tendo a simpatia de todo o povo. Nossa visão: sermos uma comunidade de discípulos de Jesus Cristo, que pela sua vida expresse fidelidade às Escrituras e relevância à sociedade contemporânea. Irmãos, uma coisa muito importante é a igreja ter relevância. A igreja ser importante. Se nós, como igreja, não temos relevância, perdemos o nosso propósito como igreja. Agora presta atenção. Ser relevante não significa se adaptar à cultura. Porque nós temos que levar o evangelho ao homem e mulher do século XXI. Isso não significa incorporar a cultura desse mundo. Porque se a gente, para se tornar bonitinho, alegres, festivos e legais, se adapta à cultura deste mundo, não salgamos e não iluminamos. Então, uma coisa é ser relevante, outra coisa é a gente se adaptar à cultura do mundo. E o último ponto, uma igreja que cresce, com estrutura, lhes acrescenta diariamente. Como discípulo de Jesus, hoje estamos aqui onde o Senhor nos plantou, estamos aqui em Guarulhos, como eclesia, como igreja. E eu gostaria que no final desta pregação, você alargasse a sua visão e visse que igreja é muito mais do que um local onde a gente vem para frequentar os domingos. Isso também. Mas os cristãos se reuniam coletivamente, desfrutavam de privilégios e assumiam responsabilidade de cuidado uns para com os outros. Eles escolhiam os seus líderes, como a gente faz aqui, toda vez que tem um pastor, um diácono, um líder, ele é apresentado à igreja, que pode aceitar ou não. Eles se colocavam todos submissos à autoridade plena do cabeça, Jesus Cristo, para obedecerem aquilo que o Senhor lhes ordenava. E quando a gente estuda as igrejas, as cartas paulinas do Novo Testamento, a gente chega à conclusão exata do que é a igreja. Alguns têm uma visão equivocada de que igreja já é uma antessala do céu. E quando você lê as cartas de Paulo à igreja, você vê que tinha muita coisa que acontecia e a Bíblia não esconde isso. Tinha cada perrengue, cada treta, problemas tremendos. Como isso pode acontecer na igreja? Leia a Bíblia. Você vai ver uma série de coisas que acontecia, mas como Deus intervia na sua igreja, como Deus dava direção. E nós, como igreja, não somos diferentes. Aqui não tem anjinhos. Não tem seres angelicais, fora a minha esposa Angélica. Aqui não tem seres angelicais. Viver com os irmãos, lá no céu, será glória. Mas viver com os irmãos aqui na terra é outra história. E todos nós estamos em obras. Por isso, a gente precisa da igreja, de irmãos que estejam conosco, caminhando juntos, já que todos nós estamos sendo aperfeiçoados à imagem de Cristo, mas ninguém consegue fazer isso sozinho. Então Deus colocou esses irmãos que estão próximos a você, todos nós, igreja, para a gente caminhar junto, dentro de um propósito e uma direção. E eu te pergunto nessa manhã, você está entendendo bem o que é ser igreja? E aqui eu vou para uma segunda parte, terminando. Há uma projeção aqui no Brasil de que nesse censo, que era para ter acontecido ano passado, por questão da pandemia, em 2020, por questão da pandemia não aconteceu, ele foi sendo adiado, aconteceu ano passado,
e ainda não saiu o resultado, mas já uma projeção de que nós teremos no Brasil cerca de 31% de evangélicos. Uma das maiores taxas do mundo. Cerca de 1 a cada 3 brasileiros seriam evangélicos. Cidade como Guarulhos, que já tinha 26%, deve bater seus 34%, 35%. Não é à toa que os políticos ficam que nem urubus em cima da gente, porque é muita gente. Claro que, infelizmente, estamos falando de evangélicos, não estamos falando de discípulos. Porque se 1/3 desses evangélicos, que nós somos no país, fossem discípulos, estava diminuindo o número de divórcios, diminuindo a violência, a pobreza. Então, isso mostra como, infelizmente, a igreja ainda não está salgando e iluminando dentro do propósito de Deus. Mas eu não quero entrar nessa área mais especificamente, porque aí eu vou começar uma outra palavra. Tá? Mas até 2010, onde tinha sido realizado o outro censo, nós éramos 22%. E no último censo entrou um item que até então nunca havia entrado. Até então tinha o católico não praticante. Pela primeira vez na história entrou o termo evangélico não praticante. Todos aqueles 14% dos que se diziam evangélicos se diziam não praticantes. Todos aqueles, nós que somos jurássicos, que eu não vou dizer o nome aqui, como Márcio e outros, assim, que não vou ficar falando nome, todos esses que somos jurássicos, sabemos que, antigamente, não tinha esse termo. Ou o cara estava na igreja ou estava afastado, alongado, A gente usava os mais diversos termos. Hoje, nós estamos dizendo que tem gente que se diz evangélico ou que se diz cristão, e eu não quero ficar entrando aqui católico, evangélico, cristão, mas gente que se diz cristã, mas não frequenta nada, não se relaciona. Ou seja, na cabeça da sociedade há espaço para alguém ter um evangelho particular e não frequentar nenhum tipo de igreja. E claro que a pandemia não causou isso, ela só acelerou um processo de algo que estava acontecendo e agora vai aumentar. E calcula-se que dentro do número de evangélicos, no mínimo 20% será não praticante, se não for mais. Isso, a igreja reflete uma visão da sociedade. Mas esse não é um modelo bíblico. Em momento algum você vê na Bíblia, eles eram cristãos, mas não praticantes. Eles eram discípulos, mas não praticantes. Não existe isso. Aliás, não existe termo evangélico na Bíblia. Se não é um conceito bíblico, não é isso que a gente quer. Ou seja, não temos nada a ver com isso. E o nosso modelo tem que ser um modelo bíblico. Claro que nós não temos ilusão de que 100% da igreja local serão discípulos. É uma visão utópica. E nos preparamos para isso. Queremos isso. Mas depende de cada um. E a Bíblia mostra no Novo Testamento que vocês têm aqueles comprometidos, tem os mais ou menos, tem os débeis na fé, e tem joio e tem trigo. Para não dizer que tem lobo e cordeiro. Agora, só Deus pode colher o joio. A Bíblia deixa claro que nenhum de nós pode colher o joio, que no devido tempo Deus vai lá e tira o joio para permanecer o trigo. Não temos nenhuma autoridade para destinar. Aquele irmão é joio, aquele outro é trigo. Não, isso a parte não é nossa. Muito menos sobre cordeiro e lobo, porque o lobo em algum momento ele se revela. É uma questão de ser tratado com a disciplina. Mas em toda igreja tem todo tipo de gente. E eu não estou aqui categorizando você. Eu estou falando porque isso a gente observa na Bíblia. Por isso, dentro dessa realidade desses cristãos virtuais, de gente que está ou não está, hoje nós entendemos como liderança da igreja que temos que, pela primeira vez, depois de 40 anos, ter claro uma relação de membresia. Temos que ter claro aqueles que são membros da igreja local, da comunidade cristã em Guarulhos. Presta atenção, ninguém é obrigado a ser membro da comunidade cristã em Guarulhos. Mas nós precisamos ter claro aqueles que assim querem. Ter definido isso. Porque hoje, nessas mudanças da sociedade, não dá para ter aqueles irmãos, eu não frequento nada, como a gente já ouviu de alguns, quando foram abordados. Olha, eu não frequento nada, eu não vou,
mas eu me sinto como participante da comunidade cristã em Guarulhos. É legal você se sentir participante, mas não é membro. Porque não dá para alguém que aparece de vez em quando, cai de paraquedas, aí vai embora, roda o mundo, aparece de novo de paraquedas, eu sou membro. Não. Tem que ser uma coisa efetiva, prática, concreta. Compreendemos que são membros, fica ligado, compreendemos que são membros aqueles que têm uma vinculação mínima dentro da nossa estrutura. Ou seja, irmãos que estão vinculados em discipulado, dos grupos conexão, ou aqueles que têm pelo menos uma frequência regular aqui no culto. Todos esses, e se você se encaixa, entendemos que você é membro. Alguns irmãos que não estão preenchendo esse vínculo estão sendo procurados para a gente conversar. E estamos felizes que estão respondendo positivamente, no sentido que reconhecem que não têm esse vínculo, mas estão se comprometendo a terem, a intensificar esses vínculos. E aqui é muito importante a gente entender que nós somos igreja, nós não somos uma escola. Então para passar de ano precisa de 75% de frequência. Não, não é. Cada caso é um caso. Então, não fica pensando assim, aquele irmão pode, por que eu não posso? Por que aquele pode e aquele não pode? Nós entendemos que há irmãos que têm, pelos mais diversos motivos, cada um tem uma situação, cada um tem uma possibilidade, cada um tem uma pegada de frequência. Nem todo mundo consegue ser igual, mas queremos gente que manifeste esse desejo de ser membro. Estamos nessa fase de alinhamento e transição. E fica claro que o nosso objetivo não é cancelar ninguém. Ninguém é assim, não, eu não sou membro, não entra, fecha a porta aí, tranca. Não é isso, obviamente. Mas nós queremos ter claro, até por questão de pastoreamento e cuidado. Porque queremos cuidar daqueles que querem ficar debaixo de uma situação de sujeição à liderança, de identificação doutrinária, daqueles que querem participar. No dia 21, agora desse mês, nós vamos apresentar os novos membros, que são irmãos que vieram de outros ministérios, estão fazendo o curso, e conforme já foi falado aqui, uma vez por ano nós teremos esse curso de membresia. Esses irmãos serão arrolados como membros, assim como todos aqueles que vão se batizar também no dia 4 de junho. Entram automaticamente como membros, estão sendo preparados para isso. Mas no dia 21 nós vamos divulgar aqui uma pré-lista com os membros. E por que pré-lista? Justamente por ser uma pré-lista, há espaço para esclarecimentos, para conversa. Então, vai que a gente errou por algum motivo e o seu nome não está lá. Meu Deus, eu fui retirado. Sem drama. A gente conversa, procura um dos pastores, secretaria, a gente conversa. E há alguns irmãos, inclusive pelo nosso estatuto, quem há um ano praticamente não aparece, não frequenta, não manifesta, automaticamente é desligado. Há irmãos que foram também procurados, na sua maioria, alguns nem deram resposta, alguns outros manifestaram, e que foram retirados o nome na lista. Caso algum desses que tenha sido nome retirado também deseja participar, estamos nessa transição, vamos conversar, desde que se comprometa a mudar e a ter algum vínculo maior. Ou seja, nós estamos introduzindo uma nova cultura. E isso não é agora, faz mais de um ano que os pastores estão trabalhando esse assunto, conversando, procurando ter muita sensibilidade a esse momento pós-pandemia, por ser algo novo. E a gente sabe que para você criar uma cultura demora um tempo. Então nós estamos sendo bem flexíveis nesse momento. Obviamente, depois vai sair a lista definitiva e aí sim, todos os anos nós vamos revisar essa lista para ver aqueles que continuam com vínculos e aqueles que não estão com vínculos. Isso é muito importante, por quê? Porque nós valorizamos a igreja. Entendemos que não é uma igreja perfeita, como nenhuma é, estamos todos em obras, mas entendemos que é uma igreja saudável para você frequentar, para a gente frequentar, e que todos nós temos responsabilidades e privilégios, direitos e deveres. Então, se eu quero ser membro da comunidade cristã em Guarulhos, eu tenho que me sujeitar,
eu tenho que andar junto com os irmãos, eu não posso ter uma caminhada virtual. Por isso, membresia não é somente o ir à igreja, esse é o chamado denominalismo, mas é estar presente, se envolvendo emocionalmente, se comprometendo no cuidado uns para com os outros. E tudo isso não é para deixar uma situação tensa, não é aquele listão de dispensa de fábrica, né, que a gente quer colocar. Aprovados no vestibular, reprovados. Não é isso que a gente quer colocar. A gente está tendo essa fase de transição para que aqueles irmãos que não estão definidos se definam. E nós vamos analisar também o caso de cada um. O que a gente quer é entender que hoje exige um novo momento. Por isso, biblicamente, entendemos que isso é ser igreja, e se esse é o modelo bíblico, nós vamos nos adaptar ainda mais a um cuidado também de estrutura, que é o último ponto. Entendemos hoje a necessidade de termos uma estrutura mais clara. Sendo membros de uma igreja, não é algo que a gente faz por religiosidade, mas pelo desejo de participar, frequentar, ser identificado, servir e ser servido, amar e ser amado, juntos num lugar em que Deus nos colocou, Deus nos semeou. E se a gente entende que Deus está nos semeando nesse local, eu quero frutificar e abençoar neste local. Qualquer dúvida, converse com um dos pastores. Nós queremos que esse seja um assunto tranquilo, leve para trabalhar, para a gente poder definir e caminhar depois ainda mais juntos, ainda mais estruturados, andando juntos como igreja, ainda mais coesos, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar? Eu gostaria que você pegasse na mão do irmão que está ao seu lado. Eu queria chamar o Alexandre aqui à frente, que vai orar por esse assunto, tá? E depois vai nos dar a bênção final como igreja.